irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entrando no seu lar através desta mensagem. Hoje eu gostaria de estar meditando a respeito do que acontece no mundo atual. A palavra de nosso Senhor diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E nós paramos para fazer um paralelo que houve com Noé naquela arca, porque Deus teve o cuidado de fazer tantas instruções para que Noé entrasse na arca com a sua família. E nós podemos perceber que hoje nós estamos vivendo uma situação semelhante. A Bíblia diz que Deus mandou Noé construir a arca com as medidas exatas, e quando ela estivesse acabada, que Noé betumasse a arca por dentro e por fora com betume, que era uma forma de vedação. Vedaria todas as juntas da madeira para que não houvesse infiltração, para que a água não entrasse e a arca não afundasse, porque é exatamente isso que iria acontecer, não é? Então eu estava pensando nessa vedação e comecei a imaginar o que acontece hoje. Acho que a igreja não está betumada com betume, não há vedação nenhuma, porque são tantas as infiltrações. A igreja mudou muito nos últimos 20 anos. Aquela igreja que saía para as ruas para evangelizar não existe mais. Hoje você anda em cada quarteirão, tem um salão, tem um templo, tem uma igreja, igrejas com nomes internacionais. Eu fico pensando que modismo é esse, sabe? Igrejas pintadas de preto, nomes em inglês, moda, coisa atraente, nomes chamativos, mas você não vê uma dessas pessoas na rua evangelizando. Você não vê ninguém fazendo um culto ao ar livre, pregando o evangelho, levando a mensagem da salvação, convidando as pessoas para aceitar Jesus. O que acontece? A pessoa abre um salão, enfeita ele, deixa ele bem bonito, põe um nome bem atraente, com uma fachada bem provocante e bota um carro de som na rua. Venha hoje na inauguração da nossa igreja, estará presente o pastor fulano, o pastor cicrano, e o preletor e a preletora, mas não falam de Jesus. Estão falando de pastores, de pastoras, de preletores, de cantores, de igrejas, mas Jesus ficou no fim da fila, meu irmão. Vamos parar com isso, vamos voltar para o verdadeiro evangelho. Esse evangelho que está aí é uma farsa, esse evangelho que está aí é uma mentira deslavada, que não leva a mensagem do evangelho, que é a mensagem mais poderosa que o mundo já ouviu a respeito da salvação, a respeito da eternidade. Ficam nessa balela, nesse canto de sereia que não leva a nada, não produzem um fruto para a vida eterna, enganando as pessoas, sendo enganados. Você olha para essas igrejas atraentes, qual a intenção delas? Você percebe claramente, é apenas recolher dízimos e ofertas e fazer promessas descabidas e fazer profecias infundadas, e todas as profecias são que Deus vai trabalhar na sua vida, que Deus vai te abençoar, que Deus vai mexer na sua área sentimental, que Deus vai enriquecer o seu bolso, mas não é essa palavra que nós ouvimos de Jesus, não é? Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Essa é a verdadeira mensagem do evangelho. Essa mensagem que nós estamos ouvindo aí é apenas um canto de sereia, uma fábula de algumas pessoas que querem agradar as outras para recolher delas os dízimos e as ofertas e ter uma vida boa e farta sem precisar trabalhar. Então, observando aqui, eu pensando nas infiltrações mundanas que a igreja está sofrendo, eu comecei a imaginar. Eu estava lendo Gênesis capítulo 6, versículo 13 até o 15, onde diz assim: então Deus disse a Noé: resolvi eliminar toda a carne, porque a terra está cheia de violência. Vou destruí-los com a terra. Faça uma arca da madeira de gofer. Você deverá fazer compartimentos na arca e a vedará com betume por dentro e por fora também. Estas serão as medidas: 135 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Qual era a preocupação do Senhor? Que não houvesse infiltração, que não entrasse água, que não entrasse sujeira. Aquela água que estava contaminada com restos de pessoas mortas, de animais mortos e mesmo de dejetos da natureza,
que não somente correu o risco de fazer a arca afundar, mas também aquela água suja poderia trazer infecção e muitas doenças para os tripulantes da arca que foram salvos pelo Senhor. Então o cuidado de Deus é esse, porque Deus é detalhista, Ele se preocupa com a gente nos mínimos detalhes. E essa palavra que alcança o seu coração nesse momento é uma palavra que vem da parte de Deus para você vigiar. Há algum tempo já eu tenho orado ao Senhor pedindo a Deus um despertamento para a igreja brasileira, porque a igreja perdeu o rumo. A igreja não é mais aquela. A nossa cidade, Viradouro, ela tinha 3 igrejas evangélicas no meu tempo, que evangelizavam, que pelo menos tinham esse nome, não é? 3 igrejas evangélicas. E nós estávamos numa delas e essa igreja não tinha pastor. E nós saíamos para as ruas toda quarta e toda sexta para fazer culto nas casas, fazer culto nas praças e ganhar almas para o Senhor. E quando chegou o primeiro pastor, nós já tínhamos mais de 200 pessoas na igreja, esperando um pastor para que fossem apacentadas, para que fossem ensinadas. E esse pastor se apossou do nosso ponto de pregação, mas ele não quis continuar pregando o evangelho. Ele se apossou daquele ponto de pregação e foi criar contenda com a igreja batista e com outras igrejas e começou a querer mostrar que era melhor do que os demais e afundou na própria lama. É isso que acontece quando a arrogância sobe ao coração do homem e a igreja simplesmente estagnou. Por que parou a pregação do evangelho? Alguns anos atrás eu doei uma caixa de som que eu usei nas nossas cruzadas evangelísticas para alguns irmãos continuarem a pregação, mas eu não sei nem o que houve com a caixa, o que aconteceu com aquela caixa, simplesmente parou. Não tem mais cura, não tem mais libertação, não tem nem manifestação de pessoas que são oprimidas, a gente nem fica sabendo quem são, porque não existe mais aquela unção que tinha. A segunda-feira era o dia da oração, toda a congregação se reunia só para orar, e não tinha cantoria, não tinha pregação, era só oração, buscando poder para na quarta e na sexta, então nós pudéssemos sair para as ruas e o Espírito do Senhor tivesse liberdade para fazer a obra. Onde o homem manda, Deus se retira, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. É muito complicado isso. Agora se abriram tantas igrejas em tantos lugares e muitas pessoas falam antes uma igreja do que um bar. Não, antes um bar do que uma igreja, irmão, porque uma igreja que não tem unção de Deus é pior do que um bar. Se o bar está ali viciando as pessoas, apenas uma igreja com o poder de Deus é capaz de levar libertação para essas pessoas. A mensagem é chamada de longe, a pessoa para ouvir, entra no coração, transforma a vida da pessoa e a pessoa se torna também um pregador do evangelho. Mas o que estão aprendendo as pessoas que vão para essas igrejas hoje? Apenas pôr um paletó e uma gravata, segurar uma Bíblia e lá no púlpito dar uns gritos ou cantar, fazer lives fazendo isso, recolher dízimos e ofertas e mais nada. Mas vamos voltar aqui para as infiltrações. O que aconteceu? Qual era a preocupação do Senhor? A primeira infiltração que nós vemos na igreja hoje é o divórcio. Ele foi aceito e consumado. Se não tem outro jeito, então nós vamos nos separar. E algumas pessoas já se casam dizendo assim, se der certo, bem, se não der, a gente divorcia. Já estão com o divórcio como uma opção. O divórcio nunca deveria ser uma opção. O divórcio nem deveria ser aceito. Mas ele foi aceito e foi consumado. Quantas pessoas estão nas igrejas divorciadas, casaram-se 1, 2, 3, 4, 5 vezes, estão casando ainda. Mas os membros da igreja muitas vezes lhes falta discernimento. Mas e os líderes? Quantos pastores divorciados, casados de novo, pregando evangelho por aí? Meu Deus, o que está acontecendo com esse evangelho? Que deturpação é essa? É só mais uma infiltração. E quando o pastor da igreja está divorciado e se casa de novo, é um incentivo para que as outras pessoas que estão na igreja também façam o mesmo. Olha, irmão, se não tem jeito, então divorcia. Não, irmão, tem jeito sim. Tem jeito sim. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Ah, incompatibilidade de gênio, sim, realmente. Você não pode sofrer. Jesus não mandou você ser feliz. Jesus mandou você carregar uma cruz. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Seguir Jesus é com a cruz, irmão. Não é cantando maravilhosamente, felicidade plena, plenos pulmões e dizendo para todo mundo: eu sou feliz, eu tenho um amor. O amor que deve nos importar é o amor de Deus declarado em seu Filho Jesus Cristo. A segunda infiltração da qual nós podemos falar é a fornicação. Se não está traindo, não é pecado. Como assim? Eu já ouvi isso de tantas pessoas que são crentes. Olha, Miguel, se você não está traindo, então você não está pecando. Você não é casado, você é solteiro, você é divorciado, você é separado. Então, se você não está traindo a pessoa, você não está pecando. A prostituição é pecado, a fornicação é pecado, sexo fora do casamento é pecado. É pecado, sempre foi, sempre será. Aquela mulher que foi levada aos pés de Jesus para ser apedrejada, ela não era casada, mas estava fornicando, estava em pecado e não morreu, porque Jesus estava ali para salvar ela, para mudar a vida dela. Mas se ela não se arrependesse, ela iria para o inferno. Quando Jesus a libertou, ele disse: vai-te e não peques mais, porque é pecado sim. Ah, mas eu não tenho compromisso com ninguém, eu não sou casado, eu não sou casada. Você está pecando. Você quer ter suas relações íntimas? Tudo bem, case-se, tenha suas relações. É uma necessidade fisiológica, mas faça as coisas do jeito que Deus determinou. Por que precisa ser assim? Porque é Deus que manda, Ele é o Senhor. Está escrito na sua palavra e deve ser obedecido. Mas é só um detalhe, eu sei que é só um detalhe. Na noite que Jesus foi traído também, ele pegou uma bacia de água, amarrou uma toalha na cintura e saiu lavando os pés dos apóstolos. E quando Pedro viu Jesus lavando os pés dos apóstolos, disse: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus disse: o que eu faço agora, Pedro, você não entende, mas depois você entenderá. Ele disse: o Senhor nunca vai lavar meus pés. Jesus falou: se eu não lavar o seu pé, você também não tem parte comigo. Então, ou você obedece o que ele instruiu, ou você não tem parte com ele. É simples assim. Ah, mas eu não estou... Não interessa, não interessa. Nós vivemos inventando histórias, historinhas. A palavra é uma só, é uma interpretação só, ela diz uma coisa só, e Deus nunca vai voltar atrás por causa de capricho humano de ninguém. Se não está traindo, está pecando? Como assim? Está traindo a palavra, está desobedecendo. Então nós precisamos levar isso em consideração e tirar também do nosso meio mais essa infiltração. Temos que cuidar disso. A terceira infiltração da qual nós podemos falar é o mundanismo, que ela tem um leque enorme, não é? O mundanismo é uma infiltração que conseguiu chegar na igreja e mudar a tradição da adoração a Deus. Começa com a roupa escandalosa em homens e mulheres. Tanto homens como mulheres hoje querem viver na moda. Você pode viver na moda, desde que não use roupa escandalosa, desde que não mostre o seu corpo, desde que as suas roupas não venham excitar ninguém. Tem pessoas que dizem assim: eu uso a roupa que eu quero, olha para mim, quem é sem vergonha. Você sabe que isso não é verdade. Você sabe que o olho é curioso, que as pessoas são curiosas, que as pessoas olham, olhando elas veem, vendo elas cobiçam, e aí vem o pecado. E você é participante nesse pecado. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você tem que ser instrumento do Espírito Santo e não instrumento do diabo. Precisa ver como se veste. Quando você olha no espelho para se vestir, você tem que se lembrar que você é o templo de Deus e não o templo do diabo. Você precisa servir a Deus com as suas roupas e não a Satanás, como muitos estão fazendo hoje. Em algumas situações dá vergonha. Se você vai num templo para assistir um culto, participar de um culto, de uma adoração, e às vezes tem alguma mulher na sua frente que você não pode nem olhar, você tem que sair dali, porque tá com uma roupa que você olha para ela e vê o corpo dela todinho. Aquelas roupas que acompanham cada curva do corpo, a mulher, você só não está vendo a pele, mas o corpo dela está aparecendo, e você está ali pecando. Então é melhor não ir. É melhor você não ir, porque se você vai, você peca. E você peca, e a pessoa que te fez pecar, ela tem participação no seu pecado também. Não adianta ela se esconder e dizer: eu não estou desejando ninguém, não estou pecando. Está fazendo-se desejar, está participando do pecado também. A maquiagem, que pode ser até uma coisa boa, não sou contra a maquiagem, mas tudo tem limite. Mas tem pessoas que exageram muito.
passam dos limites e tudo que é exagero para Deus é pecado. Você sabe disso. As danças, olha, a Bíblia fala que Davi dançou na presença de Deus, mas não é essa dança que você está imaginando, que fica lá fazendo coreografias e muitas vezes até coreografias com danças sensuais que levam algumas pessoas a pecar. E também não pode ser uma coisa artificial, a dança tem que ser uma dança no espírito, porque a dança virou moda na igreja, todo mundo quer dançar, quer fazer um show, quer andar de quadro, quer se aparecer, na verdade, quer ser melhor do que os outros, e ninguém é melhor do que ninguém para Deus, tá? Então, vamos levar isso em consideração. A música mundana disfarçada na igreja, essa talvez seja a pior. A pessoa tem uma música que ela gosta muito lá no mundão e se converte e pega aquela música e cria uma letra e leva para cantar na igreja. E ela não percebe que as notas que são tocadas, elas trazem aquela mensagem na qual ela foi inspirada. E a mensagem muitas vezes é pecaminosa, a mensagem é mundana, é profana, a mensagem é aquela mensagem que esquece de Deus e louva o inimigo. E a pessoa põe uma letra diferente e pensa, bom, eu estou louvando a Deus. Deus não precisa disso, meu irmão. Deus pode te dar uma melodia muito bonita com a letra também. Você não precisa aproveitar nada do mundo. Seria como se você estivesse usando vaso sanitário para fazer uma tigela para servir comida na mesa. Ah, mas eu limpei, eu lavei, eu desinfetei, mas ainda é um vaso sanitário. Deixa lá fora, deixa no mundão, deixa para o mundo usar, deixa que Deus vai te dar o instrumento certo, a ferramenta certa para você louvar Deus. Se você é músico, deve confiar em Deus, que Ele vai te dar inspiração, porque o Espírito Santo ainda é o inspirador de todo louvor, de toda adoração, de toda glória que deve ser dada a Deus. Não vamos misturar as coisas, não se mistura o santo com o profano. Olha o que aconteceu com Esaú. Esaú misturou o santo e o profano. A primogenitura dele, a unção de Deus que estava sobre a vida dele, com um prato de lentilhas, e ele foi rejeitado para sempre. Muito cuidado, meu irmão. A praia é outra infiltração mundana. O cristão pode ir na praia? Pode, ele pode ir na praia, desde que ele não se esqueça que ele é um cristão. Bom, ele vai para a praia, então lá ele põe uma sunga bem apertada, a mulher põe um biquíni bem apertadinho, um sutiã que tapa apenas os bicos do seio, e o resto não tem importância. Bom, eu estou na praia, aqui é lugar de usar biquíni. Não, crente, em qualquer lugar que ele estiver, é lugar de se vestir com decência. A mulher não tem que expor o corpo dela e nem o homem também. Vai na praia, põe uma bermuda, uma camiseta. Você não tem que mostrar seu corpo para ninguém. Só o seu marido tem que ver o seu corpo. Só a sua esposa precisa ver o seu corpo e mais ninguém. Você não tem que mostrar isso para ninguém. Eu fui na academia, eu estou saradão. Ninguém tem que ver isso. Ninguém precisa ver isso. Você precisa ter um foco no Evangelho e se lembrar que você pode morrer a qualquer momento sem aviso e que Jesus também pode voltar a qualquer momento sem aviso. Então você tem que vigiar, prestar atenção na sua vida, viver em santidade, cuidar das infiltrações mundanas e rejeitar aquilo que o mundo te oferece. Um outro item são as festas mundanas gospel, tais como Carnaval gospel, Festa Junina gospel, Halloween gospel, por aí vai. Aliás, já foi muito bem declarado que tudo que é gospel não presta, porque nós não precisamos de nada gospel. Nós precisamos de comunhão com Deus, de santificação, de viver uma vida para Deus. Eu vivo para o Senhor e não tenho necessidade de festas mundanas. Ah, mas eu estou com saudade do mundão, daquele carnaval, daquela festa junina. Meu Deus, você ainda não é convertido, você ainda não é nem convencido, porque existem muitos convencidos que não se converteram. Ele sabe qual é a verdade, mas ele quer continuar na mentira. Mas tem aqueles que nem se convenceram ainda, eles acham que não tem problema, que está certo. E como disse o pregador Tim Swaggart, o que é engano? Engano é você pensar que uma coisa é de um jeito quando na verdade é de outro. E na carta aos Hebreus, o autor diz claramente para que não sejam levados pelo engano do pecado. Cuidado com o engano do pecado, cuidado com a infiltração, cuidado com a sua vida, cuidado com a sua alma.
Seja a igreja do Senhor selada por dentro e por fora, betumada por dentro e por fora, vedada por dentro e por fora, que não aceita infiltrações. Isso não é difícil. Basta você consagrar sua vida, basta você se tornar amigo ou amiga do Senhor e fazer de tudo para agradar a Ele. Quando você faz isso, espontaneamente, a sua vida começa a mudar. Você perde o gosto pelas coisas mundanas. Você não tem mais prazer nas coisas erradas que você fazia, você começa a ter repulsa por essas coisas e sente prazer nas coisas de Deus. Eu posso viver no mundo, mas não vou viver de acordo com o mundo. O meu destino é o céu. A qualquer momento o Senhor vai me recolher. Ou ouvirei o toque da trombeta e Ele me levará para a glória. Que fim será o seu? Como tudo isso terminará? Vai viver sempre nas ilusões do mundo ou vai se voltar para Deus? Vamos consagrar nossa vida, vamos viver para o Senhor. Ele tem o melhor para nós, a paz, a alegria, felicidade e vida eterna. Que Deus abençoe você, sua família e o Brasil. E eu quero pedir a você que não é inscrito no meu canal, que por favor se inscreva e me ajude a alcançar mais pessoas. E deixe o seu like também, que ajuda bastante na divulgação do nosso canal. Fique com Deus e tenha um bom dia, em nome de Jesus.